Você saberia me dizer o que aconteceria se Thor e Hulk não tivessem se afastado da equipe no fim de Era de Ultron? E se eles estivessem na história de Guerra Civil? Que lado eles escolheriam? Do que ia mudar no MCU? Do que afetaria os filmes seguintes? Que mudança significativa aconteceria? Como Guerra Civil terminaria? E o mais importante, como Guerra Infinita terminaria? Eu não sou muito de fazer esse tipo de vídeo, o Danilo do Força Nerd tem bem mais criatividade para fazer isso, mas nesse caso eu vou dizer para vocês que eu estava muito curioso para saber, teorizar e discutir com vocês e se o Thor e o Hulk estivessem em Guerra Civil. Só avisando que eu não tenho intenção de fazer disso um quadro, né? Mas se quiser pode comentar em outros e se pra gente teorizar e se divertir, certo? Mas antes, você tem que se inscrever no canal. Você gosta dos filmes da Marvel? Você é fã? Odeia a fase 4? Você tá no lugar certo. Aqui a gente comenta, teoriza todos os filmes, até mesmo aqueles que não são da linha sagrada. Então, se você é fã e não quer perder, se inscreva, você não vai se arrepender. Deixe seu like que é muito importante, vai ajudar muito aqui o canal a crescer e alcançar mais Marvetes. E é isso, vambora sem enrolação. Tam 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 tararam tam 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 tararam tam tararam dan 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 tararam dan 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 Bom, vocês lembram que houve com o Thor e o Hulk no fim de Era de Ultron, certo? Após a derrota do Ultron, o Thor decide retornar para Asgard e depois das visões que ele teve na fonte da água mágica na caverna de Nidavellir, onde ele viu o que parece ser uma imagem das joias do infinito e uma visão apocalíptica que o leva a acreditar que algo está prestes a acontecer e quer investigar a conexão entre os eventos recentes e essas joias. Essa investigação leva a jornada que culmina nos eventos de Thor Ragnarok. Hulk, após perceber o caos que sua presença traz, ele decide se afastar da equipe e da sociedade. Ele se joga ao pegar o Quinjet e voa para longe. Ele se isola ao pegar o Quinjet e voa para longe, sem revelar seu destino para os demais Vingadores. Isso o leva a sacar onde é encontrado em Thor Ragnarok, tendo passado anos lutando com o Gladiador. Mas agora, pegando essas informações, vamos começar. Em Thor Ragnarok, Thor diz que ele procurou informações sobre as joias do infinito em torno de 2 anos, mas que não encontrou nada, e nessa altura os eventos de guerra civil já tinham acontecido. Nessa teoria, o Thor não chega a procurar nada a respeito das joias. Por quê? Porque Thor poderia acreditar que as joias, sendo artefatos de imenso poder cósmico, surgiriam no momento certo, e que seu papel seria enfrentá-las quando necessário, não necessariamente caçá-las. Thor é um deus que entende o conceito de destino e ele já demonstrou em outros filmes acreditar que os eventos maiores estão além de seu controle direto. Por exemplo, em Thor, no Mundo Sombrio, ele se depara com a ameaça dos Elfos Negros e a convergência dos 9 reinos. Embora ele lute para impedir Malekith, ele começa a entender que certos eventos cósmicos como a convergência e o retorno dos Elfos Negros estão além de sua capacidade de prevenir. No final do filme, quando ele recusa o trono de Asgard, ele admite que não pode controlar o destino do universo, aceitando que algumas ameaças são inevitáveis. Ele poderia então decidir deixar de lado a busca pelas joias e priorizar a luta ao lado de seus amigos da Terra, acreditando que sua missão com as joias viria em seu devido tempo. Além disso, no fim de Thor, o Mundo Sombrio, ele resolve passar um tempo com a Jane depois que ele foi conversar com o Loki disfarçado de Odin. E, como mostrado em Thor 4, ele ficou lá com ela de boa, brincando, se divertindo, então teve tempo para isso, vai ter tempo para participar de Guerra Civil. É verdade. E também, claro que nessa teoria o Hulk não foge, ele não vai embora, porque durante a Era de Ultron há o desenvolvimento do relacionamento entre ele e a Natasha. Natasha é uma das poucas pessoas que conseguem acalmar o Hulk e trazer Banner de volta. Se Hulk decidisse não fugir, poderia ser por causa de sua conexão com a Natasha, acreditando que ela é uma âncora emocional que o ajuda a controlar melhor o monstro dentro dele. Bom, Thor estaria de boa com a Jane, Bruce Banner estaria de boa também trabalhando ali nas instalações, provavelmente desenvolvendo algum projeto enquanto o Capitão América treina os novos Vingadores e executa missões com eles. Em determinado momento, a Wanda joga o Crossbones no ar e a explosão ainda acontece. Muitos civis morrem, tudo normal. E com isso os acordos de Sokovia começam ainda a tomar forma, e claro que Bruce e Thor participam das reuniões. Por mais que o Thor não gostasse de interferir em conflitos políticos humanos, ele poderia ser informado que dependendo de como isso se desenrolaria, os Vingadores estariam desestabilizados e que seria um motivo para ele estar ali. Sem falar que o Thor também estava em Sokovia, então o Thor participaria sim.
Nessa reunião também o Bruce ia se sentir muito mais culpado por essas destruições, porque claro, é o Hulk, e ele chega a se arrepender de ter cedido a Natasha e voltado para a Terra. Mas então, tratado na mesa, quem assinou o contrato foi o Tony, Natasha, Visão, Rhodes, o T'Challa também assinou, posteriormente, e o Bruce também assina. Por quê? Por vários motivos. Primeiro que o Bruce sempre se sentiu culpado pelos danos colaterais causados pelo Hulk em situações de batalha. Ele entende que por mais que tente controlar o Hulk, ainda há sempre a possibilidade de que sua transformação resulte em destruição e perigo para civis. Ao assinar os acordos, ele poderia acreditar que aceitar supervisão e controle externo seria uma forma de minimizar o impacto negativo que o Hulk poderia ter e de garantir que ele só fosse usado em circunstâncias muito específicas. Sem falar que isso de certa forma tranquilizaria as pessoas, porque agora o Hulk estaria sendo devidamente controlado pelo governo e o Bruce teria ciência disso e assinaria o tratado. E outra, se o Tony Stark assinou, por que ele não ia assinar ainda mais depois de Sokovia, né? Então, o Bruce assinou, mas e quem não assinou? Quem não assinou foi o Steve, Wanda, Sam Wilson, Gavião Arqueiro, que só aparece depois, e o Thor. Por que o Thor não assinaria? Por vários motivos também. O Thor tem uma visão de mundo e de poder que transcende a política terrestre. Ele sabe que os governos da Terra são falíveis, corruptíveis e limitados em sua visão. Assinar os acordos significaria se submeter às leis e decisões de humanos, o que ele poderia ver como algo sem sentido, dado o fato de que ele tem uma perspectiva maior e lidou com ameaças cósmicas além da compreensão dos humanos. O Thor é literalmente um deus, ele já esteve envolvido em batalhas que definiram o destino de mundos inteiros e conhece as consequências de poderes cósmicos. Como alguém que transcende as leis humanas, ele podia se sentir acima dessas regulamentações e ver os acordos de Sokovia como uma tentativa insignificante de controlá-lo. Ele poderia acreditar que seu julgamento como um ser divino está acima do que os humanos poderiam decidir por ele. Eu sou responsável por mais do que apenas esse mundo. Não posso me submeter às leis de mortais. Sem falar na liberdade que o Thor deixaria de ter se fosse controlado pelo tratado. Como ele ia salvar as pessoas que precisam se ele assinasse? Então, claro que ele não assinaria. Sendo assim, o conflito começa a partir daí. Paralelamente, temos a trama do Soldado Invernal. A explosão da ONU aconteceria de qualquer jeito, o Capitão iria atrás do Bucky, eles iriam presos, os três estariam foragidos, tudo aconteceria conforme o filme. A única diferença é que, além de recrutarem o Gavião Arqueiro e o Homem-Formiga, o Thor também estaria ali só para apaziguar caso a situação não ficasse boa, até também pelo respeito que ele tem pelo Capitão América. O Hulk e o Thor sempre tiveram respeito pelo Capitão, e isso você pode perceber nos filmes. Então o objetivo era pegar o jato e ir até aquela base onde teriam outros super soldados. Mas é o seguinte, o Homem de Ferro, Máquina de Combate, Pantera Negra e Viúva Negra estariam ali para conversar, para tentar resolver tudo. Só que o Bruce também estaria ali. O diálogo entre eles aconteceria da mesma forma, só que o Thor estaria ali com o Capitão só para apaziguar mesmo. Só que a batalha começa, o Homem de Ferro vai atrás do Gavião e a Wanda, o Homem-Aranha vai até o Falcão e o Bucky, Viúva Negra luta com o Homem-Formiga, o Capitão luta com o Pantera e o Thor vai ali distraindo o Rhodes em voo sem dar muitos ataques pesados. Só que quando o Rhodes é aparentemente derrotado pelo Thor, o Rhodes grita pro Bruce se transformar e é aí que começa a luta entre os dois. A luta acontece normal, como no filme, a diferença é que o Thor e o Hulk estão lutando num canto de boa, destruindo metade do aeroporto. Quando o Visão aparece, o Thor se afasta do Hulk e os times se encaram. O time do Homem de Ferro mais o Hulk versus o time do Capitão mais o Thor. E aí, galera, a batalha do filme é a mesma coisa. A diferença é que o Thor e o Hulk lutariam apenas um contra o outro. Porque se os dois fossem lutando com outros personagens ali, não teria graça. É possível que ele lutaria ou tentaria lutar contra o Homem-Formiga gigante, mas eu acho meio improvável, porque o Thor não deixaria ali, enfim. Bom, galera, em determinado momento a luta termina quando o Capitão e o Bucky conseguem pegar o jato. A viúva distrai a Pantera Negra, o Rhodes cai e todo mundo vai preso. Enfim, agora Hulk vs Thor. Galera, a gente sabe que até o momento o Thor perdeu pro Hulk, por exemplo, naquela luta do primeiro Vingadores, só que não era de outro que se passa antes desse. O Thor já tá bem mais evoluído, o Hulk tá bem mais forte, tem muitos feitos também, mas eu diria que o Thor ganhou, sendo que na primeira luta eles no primeiro Vingadores, que é a luta que eu tô usando como base aqui, o Hulk só tava ganhando do Thor porque ele conseguiu manter o Thor longe do Mjolnir. Só que aqui não, como eu falei, os dois estão bem mais evoluídos. Só que o Thor não nocauteia o Hulk, ele só afasta o Hulk e por um momento ganha a luta. E depois o Thor vai embora e o Bruce volta. E o time do Capitão vai preso, o Homem de Ferro luta com o Bucky e o Capitão, e no fim o filme termina praticamente igual. Tá, mas o que aconteceu com o Thor? Bom, o Thor voltaria para Asgard para que assim a Jane não fosse prejudicada de alguma forma,
Com isso, ele descobriria mais cedo a farsa do Loki, os dois iriam atrás de Odin, ele morreria, a Hela chegava e o Mjolnir seria destruído. Ele e Loki ainda vão para Sakaar, mas porém o Hulk não tá lá. O Hulk tá na Terra, junto com os Vingadores registrados. Então como seria Thor Ragnarok sem o Hulk? Bom, ia ter mudanças bem significativas. Primeiro que o Thor lutaria com outros gladiadores, não o Hulk. Ele não teria praticamente aliado nenhum, a não ser o Korg e o Mickey, mas também equivalente a nada. A tarefa de convencer a Valkyrie a ajudar ele seria muito mais difícil e provavelmente levaria um tempo até ele ganhar total confiança dela, e até lá ele pode ganhar confiança de outros gladiadores e convencer eles a saírem dali e lutarem ao lado dele. O Loki também, mais cedo ou mais tarde, ajudaria de alguma forma. A relação entre o Thor e o Grão-Mestre seria mais complicada. Ia demorar muito mais do que demorou no filme. Até lá, a Hela já deve ter transformado Asgard em ruínas, mas isso é só um gostinho do que tá por vir. Em determinado momento, o Thor, o Loki e a Valkyria, junto com outros gladiadores que se dispuseram a lutar ao lado de Thor, conseguem sair de Sakaar com muito esforço e muita luta mesmo. E por fim, eles chegam a Asgard, só que, galera, a luta final do filme seria muito mais difícil, sofrida e dolorosa, porque o Thor redescobriria seu poder, teria os gladiadores Heimdall, Loki, Valkyrie, etc. Só que isso não seria suficiente, já que temos o Fenris, aquele lobo gigante que com certeza mataria muita gente, muitos gladiadores morreriam, seria um baita massacre, a evacuação de Asgard seria muito mais sofrida, muito mais difícil do que foi no filme, mas pelo conhecimento que o Thor e o Loki têm, eles ainda conseguem invocar o Surtur, ele ainda destrói Asgard e a Hela no processo, mas ainda assim seria uma luta muito sofrida pro Thor e Asgard, muito mais. O Loki ainda levaria o Tesseract e o Thanos ainda localizaria a nave, ou seja, mais mortes asgardianas e infelizmente não vai sobrar quase ninguém. O Heimdall ainda morre e o Loki ainda morreria e entregaria o Tesseract. Sem Hulk não ia ter como, se com o Hulk já não deu, imagina sem. E isso seria foda, porque o Bruce não avisaria os Vingadores que o Thanos está chegando. A Ordem Negra chegaria na cidade e basicamente o Homem de Ferro, Homem-Aranha e o Hulk lutariam ali. O Hulk derrotaria o Obsidian, só que quem chegaria para ajudar seria o Doutor Estranho, que ainda é capturado. O Tony segue o Homem-Aranha, o Bruce retorna e avisa os Vingadores do que está acontecendo, que se juntam depois do ataque da Ordem Negra com a Wanda e o Visão, e eles todos ainda vão para Wakanda. O Thor ainda procuraria uma arma com o Rock e o Groot, e o filme seguiria com seu curso normalmente. A diferença é que o Hulk não estaria com aquela frescura do filme original, só que nem daria tempo para essa luta acontecer, porque o Thanos ainda conseguiria a Joia do Tempo e está indo para Wakanda. Claro que com o Hulk teria um suporte ali, e a Wanda não precisaria sair do laboratório da Shuri, já que o Hulk acabaria com tudo, e até o Thanos chegar, ela já teria removido a Joia do Visão. Com a Joia removida e o Visão intacto, a batalha seria com certeza mais acirrada. O único ruim é que a galera que estava em Titã ainda ficaria em Titã. Com isso, o Doutor Estranho, Miranha e Stark não apareceriam em Wakanda. Só que, galera, pensa, a Shuri conseguiria tirar a Joia do Visão. Então a gente tem um Visão completo, que mesmo sem a Joia ajudaria bastante. Wanda, o Hulk de verdade, sem se conter, porém mais estratégico de certa forma, mais controlado, porém letal. E o Thor que chegaria em Wakanda com roupa e tormentas. Claro que a luta seria extremamente difícil, temos a maioria dos Vingadores, mas o Thanos tem a manopla com 5 joias. Ele conseguiria se virar com a Joia do Tempo, realidade, o poder daria trabalho, mas não teria como o Thanos saber onde a Joia da Mente estaria, já que a Shuri esconderia. Então pensa, se nós temos um exército, a Feiticeira Escarlate que segurou o Thanos com só um braço, o Hulk que não se conteria e o Thor com o Stormbreaker, assim, a luta não seria fácil, tá? Não seria tão fácil assim, mas pensa, se o Thor conseguiu fincar o Roupa e Tormentas do Thanos com as 6 joias, imagina 5. No filme original, o Hulk conseguiu empurrar o Thanos, galera. Imagina ele brabo mesmo, sem ser ele nerfado. A Wanda conseguiu segurar o Thanos com a manopla, já levantou o Thanos sozinha. Se junta esses 3 mais o Visão completo, aí provavelmente o Thor arrancaria a cabeça do Thanos com o Roupa e Tormentas, enquanto a Wanda segura ele no ar e o Hulk dando o devido suporte ali. Sem Joia da Mente não teria como ele estalar os dedos, logo ele não teria como vencer, já que a joia estaria guardada com a Shuri. A luta seria demorada, seria sofrida, principalmente com as joias do tempo, realidade e poder, só que mais cedo ou mais tarde eles venceriam.
Tá, Marvete, mas o que aconteceria posteriormente nos outros filmes? Em primeiro lugar, Tony Stark não morre, Homem-Aranha longe de casa não aconteceria, pelo menos não da maneira que aconteceu, o Visão não morreria, então a Wanda não ficaria depressiva e faria o que ela fez em Westview, o processo de despertar do Tiamut voltaria ao curso, mas com certeza os Eternos descobririam isso, até mesmo os Vingadores descobririam e poderiam até ajudar, com Tony Stark e Bruce Banner. Vocês acham que ninguém ia descobrir isso aí? O Celestial Gigante, ninguém ia descobrir a origem disso aí e tentar evitar? Claro que centenas de coisas subsequentes mudariam nos próximos filmes. Tem Loki também, mas isso aí já vai fazer o vídeo ter 3 horas, enfim. E o mais importante é que a Capitã Marvel não precisaria ser chamada e pensar que tudo isso aconteceu só porque o Thor e o Hulk participaram de Guerra Civil. Então, é isso, Marvetes. Comentem aí o que vocês acharam, o que você concorda ou discorda. Lembrando que é só uma teoria, tá? Não leve tudo muito a sério. Isso aqui é só diversão, só especulação. Mas eu tentei ser o mais verossímil possível para fazer sentido aí. Comente aí outros what ifs que você gostaria que tivesse aqui no canal. E é isso, não esqueça de se inscrever, deixa seu like, compartilhar para todos os Marvetes verem esse vídeo e fazerem parte da iniciativa. Eu amo vocês 1000 milhões e a gente se vê no próximo. Valeu!